Meio-dia e 34. Em Cornélio Procópio, começamos a semana com um acidente grave, onde a fachada de uma farmácia caiu sobre duas pessoas, dois irmãos. E essa condição faz nos acender um alerta e nos chama a atenção. Qual é a real segurança? Qual é a real segurança dessas fachadas? E como que tem que ser feita a conservação? Como que é feita a instalação? Tem que ter um controle técnico, tem que ter a condução aí de um profissional que fica responsável pela instalação desse suporte, que muitas das vezes é pesado. É consultado o engenheiro ou não? Quem fala sobre o tema é o nosso amigo e engenheiro Matheus Furlan. Oi, Matheus, boa tarde. Olá, Paulo, boa tarde, amigos da RCFM. Matheus, a condição que aconteceu em Cornélio Procópio acende um alerta, que existe muita responsabilidade por trás de uma instalação aí de uma fachada, em locais onde também existem marquises, pessoas acabam criando aí fachadas mirabolantes, pesadas, e isso pode colocar em risco a estrutura predial. Exatamente, Paulo. O fato da marquise, a marquise, em sua maioria, ela foi projetada para não receber cargas não previstas, né? Como o que acontece bastante são instalações de equipamentos de ar-condicionado e comunicação visual. Então, esse pode ser um dos fatores para uma ruptura de marquise. Agora, o que aconteceu em Cornélio Procópio foi um incidente, mas de algo que poderia ter sido evitado, não é isso? Exatamente. O principal para as questões das marquises é o detalhe da manutenção, né? A forma mais silenciosa para uma ruptura, ela ocorre com a infiltração de água. O que acontece? Então, vamos explicar de uma maneira simples, assim, até para os ouvintes captarem a mensagem e ter cuidado quando vocês têm uma marquise na sua loja, na sua casa, no imóvel alugado. O que ocorre? A marquise, ela exige uma impermeabilização. Sem essa impermeabilização, a água penetra na laje e a água vai atingir o aço. Quando você atinge o aço, você tem a oxidação do aço. Com a oxidação, você tem a fragilidade do aço. Então, com a oxidação, você vai perdendo camadas e camadas desse aço. E quando ele foi projetado para receber, ele foi projetado para ter aquela capacidade no aço. Você perdendo essas camadas, você perde seção do aço e com isso pode ocorrer a ruptura. Então, essa é a pior forma de ruptura, né? Porque ela ocorre de uma maneira silenciosa e quando há ruptura, isso ocorre em dias de chuva, porque a laje encharca, ela fica mais pesada, e as pessoas, onde elas ficam em dias de chuva? Embaixo da marquise. Então, não foi o caso de Cornélio Procópio, mas são essas premissas e esses cuidados que tem que se ter com marquises, né? Ô, Matheus, além da condição que pode gerar uma fragilidade, que é aí essa ocasião do tempo, ocasião das chuvas, a falta de manutenção, e existem prédios antigos. E aí, quando a pessoa, ela, em tese, faz uma reforma, às vezes só pinta uma fachada, sem fazer ali toda uma avaliação da estrutura, sem a condução técnica de um engenheiro. E ainda, além disso, suportam ou colocam nesses locais suportes pesados de fachadas, como a fachada de uma loja, por exemplo, com outdoor e tudo mais. E isso pode promover aí um acidente assim, um curto espaço de tempo, devido a todas essas fragilidades aí das quais você vem mencionando, não é isso? Exato. Quando você tem essas situações de instalações, novos elementos, ela pode ser permitida, desde que há uma avaliação e a necessidade de reforço tem que ser executado em loco, né? Então, quando você desmembra uma obra onde você contrata uma nova equipe de comunicação visual, uma nova equipe de climatização,
será que tem será que nós temos o profissional adequado envolvido nesse processo? Porque numa avaliação onde você precisa trocar a comunicação visual, é feita essa avaliação na marquise? Eventualmente não, porque você está fazendo trabalhos separados, né? De uma comunicação, de uma climatização, mas você não tem um engenheiro envolvido diretamente na obra. Então, é permitido, pode ser feito? Pode, é praticado, mas existe avaliação e existe a questão dos reforços e as adequações necessárias. Agora, você tocou num assunto que me chama a atenção. Existe legislação que regulamenta esse tipo de coisa? Toda obra que envolva a construção, adequações, ela precisa do profissional envolvido. Então, perante a fiscalização, tem que ser emitida uma RT. A RT é a anotação de responsabilidade técnica. Então, atestando que aquela obra tem um responsável técnico que está respondendo por todas as suas instalações. Correto. Então, existe também a responsabilidade do município, no caso, que já que envolve a fiscalização nesse ponto, não é isso? Exatamente, mas acaba sendo uma fiscalização até estadual e federal, né, que envolve o CREA. Então, a prefeitura ela tem que saber das obras. Por quê? Porque precisa-se um alvará da prefeitura e depois tem a fiscalização no âmbito técnico, que precisa daí a fiscalização do órgão que defende, né, a parte de engenharia, que seria, nesse caso, o CREA. Até o CAL, né, que seria da área de arquitetura, né? Correto. O CREA, ele demanda de uma pessoa que faz esse tipo de fiscalização. E sim, ela é feita a partir de que momento, Matheus? Ela é feita por solicitação ou ela é feita por fiscalização em si? Fiscalização em si e denúncia. Então, denúncia. Se o teu vizinho está fazendo uma obra que você não está achando como adequada, porque você não está vendo o responsável técnico, você abre uma denúncia e o CREA pode fazer a fiscalização no local. Correto. E a responsabilidade, depois que acontece um acidente como esse, é total do proprietário do prédio. Exato. Que pode ter sido omisso, no caso, de uma reforma mais adequada para poder fazer a instalação desses materiais, não é isso? Exato, porque você envolve o proprietário e o locatário, né? Aí vai um pouco do que está no contrato entre os dois. Mas eu entendo que o proprietário, nesse caso, ele tem que ter o resguardo do próprio imóvel, né? Até se o inquilino está cuidando bem do imóvel. Então tem esse cuidado entre as partes, né? Correto. Matheus, existem algumas cidades, legislações já específicas, que falam exatamente sobre as fachadas de loja, e ela já funciona em Londrina, por exemplo, que ela limita aí a instalação de grandes fachadas, de grandes outdoors, de grandes suportes que chamam a atenção e são volumosos, até para poder evitar esse tipo de situação. E esse é o caminho que tem que ser seguido mesmo, existir no município uma legislação local que faça com que limite o tamanho da fachada das lojas e também do que é permitido ou não para ser instalado na frente do local, para evitar que situações como essa sejam registradas? Pois é, Paulo, é um assunto delicado, porque a lei que foi criada em Londrina, se eu não me engano, era a lei da Cidade Limpa, ela envolvia o letreiro em si, e não a fachada. Então a fachada ela pode ser, por exemplo, amarela, azul, então você cria-se um elemento auxiliar ali, onde você faz todo o revestimento, mas você faz um letreiro na adequação. Mesmo assim, você está colocando uma carga talvez não prevista para aquela marquise. Então, poderia evitar, mas eu acho que o que mais evitaria seria o cuidado, né, com o imóvel, o responsável técnico perante todas essas instalações. Eu acho que é mais nesse sentido. A comunicação ela pode ter volumetria, mas aí envolve a questão do tamanho das letras. Matheus, existe uma orientação específica do engenheiro, no caso você, que é engenheiro, pode falar com exatidão sobre isso, de quanto em quanto tempo uma avaliação tem que ser feita nos imóveis que detêm esse tipo de estrutura? Existe uma regulamentação, uma pré-avaliação? Como que funciona, Matheus? Paulo, no caso, por exemplo, marquises, em sua maioria, não são impermeabilizadas com manta asfálticas. Então, a manta asfáltica ela tem um prazo de validade entre 15 e 20 anos,
Mas a marquise, como ela tem um efeito estético diferente do que poderia conseguir com a manta, ela é feita com materiais líquidos, por exemplo, manta líquidas. Então, as mantas, elas duram muito menos. Então, a cada 5 anos, ela tem que ser renovada. Já no caso das mantas asfálticas, aí de 15 a 20 anos. O problema da marquise, fazendo um comentário rápido aqui, Paulo, e aí também cabe bem aos ouvintes entenderem isso, é que a marquise, quando ela dá infiltração, ela não incomoda o inquilino ou o proprietário. Por quê? Porque a goteira está fora do ambiente. Então, está acontecendo uma goteira externa mas aquela goteira não atrapalha ninguém. Mas essa goteira, ela é muito agressiva no sentido da estrutura da edificação. Porque essa água vai entrar em contato com o aço e o aço vai oxidar. Então, a infiltração, o sinal de infiltração já é um alerta que essa impermeabilização já foi vencida, ela já está vencida e ela tem que ser reparada. A própria limpeza e a higienização desses locais, às vezes, dependendo do produto que usar, ela pode ser prejudicial ao aço, se houver a infiltração, não é isso, Matheus? Perfeitamente. Produtos agressivos, o que ocorre? Você pode perder parte da impermeabilização, mas você pode perder parte do cimento agregado no concreto. Então você vai, uma linguagem simples, vamos esfarelando o concreto e aí vai chegar em contato com o aço. Então aquele cobrimento que é, por norma, 2,5 cm, 3 centímetros, você reduz essa seção e a chance da permeabilidade da água na laje ela é maior. O que ocorre também é quando você tem a obstrução do escoamento da água na marquise. Por exemplo, eu tenho um ralo em cima da marquise, está cheio de folha. Ele não é limpo, então o que acontece? A água fica em cima da laje até ser evaporada. Isso é uma sobrecarga, que talvez não esteja previsto em projeto. Então, é outro detalhe que tem que ser atentado e cuidado, né? Ô Matheus, sempre muda. Os prédios são antigos. Quando os prédios foram feitos em uma outra legislação. Hoje a legislação é atual e a realidade de hoje é outra. Como que vocês também fazem esse tipo de avaliação? Os prédios antigos, ele tem um método construtivo muito diferente de hoje, né? Mas os princípios são os mesmos, mas a questão de aço e tudo mais mudou bastante, né? Formas de cálculo e tudo mais. Avaliações, perícias devem ocorrer em prédios antigos, né? Principalmente na onde tem marquise. Porque as instalações, elas, quando param de funcionar, é um alerta para o proprietário. Mas a marquise, ela está se deteriorando de uma forma silenciosa. E isso acaba sendo um problema. Matheus, eu quero te agradecer aí por ter disponibilizado seu tempo e nos atender e falar de um tema tão importante que às vezes passa despercebido no nosso dia a dia. Obrigado, Matheus. Obrigado, Paulo. Um bom dia a todos. Um abraço.